Saudações, dia chuvoso aqui em São Paulo, resolvi fazer esse vídeo. Semana passada eu acabei postando um pouco menos do que eu estava postando, eu estava postando mais de um vídeo ou pelo menos uns um ou dois podcasts nessas últimas semanas. Essa última semana foi um pouquinho mais corrida para mim. E eu cheguei a fazer um podcast, eu parei para analisar alguns dados sobre fertilidade, mas achei que esse áudio que eu fiz acabou assumindo um tom muito negativo. Achei melhor deixar para um outro dia em que eu tivesse com melhor humor. Não vai ser hoje. Mas no fim das contas eu tenho bastante coisas para falar, bastante tópicos para abordar aqui. Vamos ver se esse daqui acaba ficando um pouco melhor, menos negativo. Eu não gosto de ficar muito na negatividade, mas os dados que eu vi são bem ruins, bem desanimadores, né? E hoje também não tenho como estar muito feliz, porque é Semana Santa e a gente começa com a igreja de Notre Dame queimando, né? Então, a França tem tido esse monte de ataques a igrejas, então não é uma novidade, só esse ano já, porque 10, 11, 12. E aí, aquela história, eu vou falar mais sobre Notre Dame um pouco mais pra frente no vídeo, porque eu quero abordar as outras coisas primeiro. Mas tem coisa aqui, lembrou muito o incêndio aqui no Museu Imperial, né, no Palácio Imperial, o museu lá no Rio de Janeiro, porque coincidentemente foi na mesma semana, na Semana da Pátria, no começo da Semana da Pátria. Agora no começo da Semana Santa a gente tem esse incêndio. Nada suspeita, né? Bom, vamos lá. Eu vou começar comentando sobre um vídeo do RPW, né, em inglês. Red Pill, eu não sei o que é o W, mas é RPW, é um canal que eu sigo aqui, assisto de vez em quando e tudo mais. E aí apareceu esse vídeo em que ele tinha uma das chamadas, era How Could You Possibly Love Women? Né? Então, como você pode amar mulheres, né? E, na verdade, é sobre um artigo, sobretudo sobre um artigo, cujo título é Are Higher Salaries for Women Leading to More Divorces? Então, estariam os salários mais altos para as mulheres levando a mais divórcios? E a resposta é sim, né? Então a ideia é a seguinte, que quando há uma diferença entre salários entre o homem e a mulher, mesmo que ela seja pequena por ano, então o número era 5 mil, né? Então uma diferença de 5 mil dólares a mais, era dólares ou pounds, eu não lembro qual dos dois, por ano, ao ano, não é por mês, já fazia diferença na taxa de divórcio, né? Então é aquela ideia de que as mulheres são hipergâmicas e elas querem marry up, né? Casar-se com alguém que esteja acima delas financeiramente. No geral, é isso que acontece. E quando a realidade do casal não é essa, a chance de divórcio aumenta. E tem um dado pior, na verdade, porque o que acontece é que as mulheres, elas tendem a ganhar mais quando elas são jovens, né? Não é uma coisa que não causa estranheza, porque se você parar para pensar, elas elas têm certos atrativos. Então, sem querer entrar no mérito se isso é correto ou não, mas eu mesmo já lembro-me de me candidatar a vagas cuja preferência era que fosse mulher. Então, para lidar com o público, para lidar com cliente, então tem muitos casos em que, dependendo da função, a mulher ela é mais benquista pelo mercado. Isso geralmente coincide com os casos de entrada no mercado de trabalho, né? Então, se você parar para pensar, vendedor,
todos esses cargos que são de lido com o público, né, de vendas e tudo mais, eles são cargos de entrada. Então geralmente você está começando, são aqueles cargos em que você consegue se candidatar a esses cargos. E então é natural que a mulher acabe ganhando um pouco a mais no começo, e esses dados, se você parar para pesquisar, você vai verificar que é realmente assim. Então é ruim, é um dado ruim. E no fim das contas, quando chega nos seus 40, lá para os 40, 50 anos, a média se inverte, né? Por mais de um motivo. Um deles é por causa da própria mulher. Acontece muito da mulher chegar lá pra frente, chegar no topo da carreira e falar, não, eu quero me dedicar à minha família, quero me dedicar aos filhos, quero passar um tempo viajando, porque viajar, como é que é? Tem uma irmã minha que ela falava bastante essa frase, não sei se fala ainda, provavelmente não, mas ela, como é que era? Trabalhar, não, é viver para trabalhar e, não, trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né? Então tem muito disso, e os homens eles tendem a aumentar cada vez mais o tanto de tempo que eles trabalham, principalmente depois que eles têm filho, que depois que o homem tem filho e se casa, etc, né? Então, pro bem ou pro mal, é isso que acontece. Mas a única coisa que eu não concordo nesse vídeo é que ele pergunta: How could you possibly love women? Eu não amo mulheres, eu amo uma guria, uma pessoa que acontece, que é do sexo feminino, mas que é o meu caso especificamente, né? Então, então, como você pode amar mulheres? Eu não amo essas mulheres, eu gosto, eu estou com uma, né? Uma guria. Então, é a única coisa que eu discordo do vídeo, mas desse tipo de proposição, a causa e consequência, elas não estão ali, né? Então, causa e consequência. Talvez você esteja ouvindo o trovão, não sei se dá para ouvir no áudio ou não, mas tava chovendo forte até agora há pouco, agora deu uma trégua. Um outro vídeo sobre o qual eu quero comentar é um vídeo do Covil do Jack. Ele fez um vídeo que se chama Universo 25, a Utopia dos Ratos. Foi mais ou menos na época em que eu fiz o meu, e eu não tinha assistido dele, eu imagino que ele não deve ter assistido o meu também. A diferença de dias deve ser pouca, eu nem sei qual dos dois que postou primeiro, mas eu vi que foi ali no final de março que ele postou dele. O meu também foi entre o final de março e começo de abril. Mas eu não concordo, não concordo. Eu acredito que o que ele fez, o vídeo é mais bem editado do que o meu, mas as informações que estão ali estão erradas, incorretas. Eu acredito que ele deve ter pegado esse estudo de algum artigo ou alguém que interpretou os dados, mas eu tenho quase certeza, posso afirmar com quase certeza que ele não foi às fontes. Por quê? Porque ele acabou lendo errado a questão dos belos, dos bonitos, ele chama de bonitos, mas The Beautiful Ones, no estudo original. Então ele colocou ali, enfiou um autoritarismo dos belos que não estava ali nas descrições do Calhoun. No vídeo que eu fiz, eu cheguei a ler o trecho que fala na conclusão, né, do Calhoun, do trecho que fala sobre os belos. Eu faço questão de ler de novo, né, e falar ver como que é diferente do que o Covil do Jack falou, porque de acordo com o Covil do Jack, ele falou mais ou menos o seguinte: olha, chegou um momento, né, tanto que o subtítulo é Do Paraíso ao Inferno, como transformar o paraíso no inferno. Não é isso, não é essa a proposta do Calhoun, né? Ele demonstrou que uma abundância de recursos, né, sem que haja uma expansão do espaço, leva aquela sociedade a se desfazer, né? Mas não é, ele não, a proposta já não era que houvesse uma utopia. Bom, tá.
talvez pudesse ter sido, mas depois ficou muito óbvio desde o princípio de que assim, se faltar o espaço, a sociedade entra em colapso. Então, então seja como for, porque mais uma coisa que eu tenho que reiterar, ainda que a justificativa tivesse sido que a proposição de uma utopia, essa é uma coisa que a elite sabe há bastante tempo. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente nesse vídeo, quando eu estiver falando sobre Notre Dame. Mas então, o covil do Jack, ele fala o seguinte: olha, então estava indo tudo muito bem até que surgiram os bonitos, né? Esses ratos bonitos que não tinham cicatrizes e tudo mais, e eles ficavam, então eles ficavam com muito espaço só para eles, enquanto que os outros ficavam todos abalroados lá, né? Então, por causa do autoritarismo desses bonitos, a sociedade entrou em colapso. Não é o que está escrito, não é a descrição do Calhoun, não é o que acontecia nos experimentos. Se você ler, se aprofundar um pouquinho no assunto, não é isso. Isso daí é uma interpretação, é uma interpretação do Calhoun, desse estudo, e já telefone sem fio, e talvez ali no meio de alguém até possivelmente mal intencionado, tentando dizer que, olha, a culpa é desses folgados que vão lá e e tomam espaço para eles, enquanto os outros são obrigados a ficar amarrotados, abalroados lá, todos se espremendo num espaço. O que acontecia era o oposto. Quer dizer o seguinte: quando ia surgindo, sempre, toda vez que fizeram esse estudo, foi isso que aconteceu. Chega uma geração que se isola. Então, eles se afastam. Então, não é que eles tomam espaço e os outros ficam longe. Porque quando chega, justamente essa é a razão pelo qual eles são chamados de The Beautiful Ones, os belos, é justamente porque eles não entram em conflito. Eles não disputam as fêmeas, eles não brigam com os outros machos, eles não disputam, não fazem disputa por território. O que acontece é que, onde está toda a sociedade num canto fazendo ratices lá, os ratos fazendo ratices uns com os outros, esses belos, eles se afastam, eles vão para os cantos onde não tem nenhum rato. Então não é que, você entendeu que a relação é inversa? Não é que eles estão impedindo os outros ratos de irem lá e por isso que eles são os folgados e os outros ficam todos abalroados num lugar. É o inverso. Quer dizer, os ratinhos estão lá todos juntos, confraternizando com os outros ratos, e os belos começam a se afastar. E aí o número de belos começa a aumentar, certo? A partir disso, os padrões de comportamento são permanentemente alterados, e daí em diante a população de ratos entra em declínio e é irreversível. Então eu vou ler de novo, eu faço questão de ler esse trecho, né, do Calhoun. É curto, mas o que ele fala é o seguinte, né? Primeiro ele estava falando de que a females ceased to reproduce, então as fêmeas foram parando de se reproduzir, né? Aí, quote: male counterparts withdrew completely, never engaging in courtship or fighting. They ate, drank, slept and groomed themselves, all solitary pursuits. Então, assim, já em contrapartida, os machos, né, eles ficaram reclusos, completamente reclusos, nunca mais e não mais se engajavam em atos de cortejo, ou seja, eles não cortejavam mais as fêmeas, ou lutavam, seja por território, ou por fêmeas, ou por qualquer outra coisa. Então, eles comiam, bebiam, dormiam e se divertiam sozinhos, faziam suas atividades solitárias, né? Sempre fazendo essas coisas sozinhos, sempre solitários. E aí ele continua: sleek, healthy coats and an absence of scars
characterize the males. Então, pelos a pelagem, né, sadia, né, bonita, eles eram ratos bem apessoados e com uma ausência de cicatrizes, né? Então a ausência de cicatrizes caracterizava esses machos, né? Então, and they were sub by the, então eles foram denominados pelos pesquisadores the beautiful ones, né? Os belos, os bonitos. O covil do Jack chama de os bonitos. Breeding never resumed, and behavior patterns were permanently changed. Então, a procriação não mais acontecia e os padrões de comportamento estavam permanentemente alterados. Isso eu acho importante porque eu acho que quando você faz análises comportamentais, é claro que o ser humano ele é racional, né? Ele não é como cannon fodder, né? Ele não é aquele alvo de canhão como se você procura aí, né? Que um funcionário da ONU chama que vazou um funcionário um áudio lá na ONU de um cara chamando a população do planeta que habita o planeta de cannon fodder, né, alvo de canhão, ou seja, só serve para ser alvo de canhão. Então mas seja como for, você pode traçar um paralelo de tendências. Olha, mamíferos, né, quando os padrões de comportamentos puramente animais são esses, né? Então a ideia é que chegou nesse ponto em que surgem os belos, né, ou seja, aqueles caras que não querem mais saber de se confraternizar com os outros ratinhos, né? E não querem mais saber de se casar, né? Então eu fiz um vídeo um tanto longo, mais de um vídeo já falando sobre esse estudo. Eu achei que era importante comentar desse vídeo do covil do Jack, porque se você de repente pode acabar se deparando com ele, e aí ele tá lá e ele faz tudo tão organizadinho na edição que parece que ele fez um bom estudo sobre o assunto e não fez. O que acontece é que não tem uma boa tradução para esse estudo em português. E então, sobrando-me um tempo, quem sabe daqui a um ano, eu consigo fazer uma tradução boa desse estudo e ler aqui para vocês ou disponibilizar no meu blog. Para quem lê em inglês, além do estudo, se você não quiser se dar o trabalho de ir ler o estudo, tem um vídeo que se chama assim, MGTOW End of Civilization. Eu recomendo esse vídeo aqui, pelo menos independente da tese dele de que o movimento MGTOW, e eu vejo algumas coisas assim, né? Assim, que pelo menos essa talvez tenha sido a ideia da elite. Dessa elite da qual eu falo, da qual eu tanto falo, né? Talvez essa seja uma ideia assim. Então, se chama MGTOW End of Civilization, e independente das conclusões, pelo menos a leitura que ele faz do estudo, pelo menos a forma como ele aborda o estudo está mais correta, está mais próxima do que é o estudo do Calhoun. Tá, e aí assim, falar um pouco dessa questão de Notre Dame e a elite. Então, primeiro que tem uma coisa que é recorrente na elite, que eles tendem a usar datas importantes para fazer uma assinatura. E é aquela história de que a forma, assim, são símbolos, números eles se traduzem em símbolos, e se você consegue ler esses símbolos, facilita para você, então, porque eles se comunicam assim, essa é a ideia. E tem uma outra coisa que eu aprendi, é que é difícil de falar disso nesses vídeos, principalmente na parte aberta. Eu não gostaria eu não gosto eu vou ser muito sincero, eu não gosto de falar abertamente sobre esse tipo de coisa. Não gosto, não me assim,
se eu vou abordar esse tipo de coisa de forma séria, eu gosto de ser remunerado por isso. Mas, então, escrever livros e etc. Porque dá um trabalho desgramado e você se arrisca toda vez que você fala desse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu aprendi lendo, né, a Elite, lendo o que eles escrevem, lendo, entrando em contato, nem fala aquela história de conspiração, né? Teoria da conspiração. Olha, teoria da conspiração é uma coisa que existe. Tá? Conspiração é só quando duas pessoas ou mais se juntam para fazer um ato que não de forma não pública. É só isso que significa conspiração. Então não é tão difícil. As pessoas conspiram o tempo todo, na verdade. Toda vez que um homem contrata um outro para matar um terceiro, eles estão conspirando. Já é uma conspiração. Então, conspiração é uma coisa corriqueira. Né? O crime organizado baseado na existência de conspirações, por exemplo. Mas a verdade seja dita é que não é bem isso nesse caso, porque você poderia dizer oculto. Oculto quer dizer aquilo que está escondido. Essa é a origem. Então, quando você fala assim, existe uma questão de algum ocultamento das informações, porque ainda que elas sejam públicas, boa parte das vezes, porque estão em livros, estão em bibliotecas e tudo mais, inclusive na Biblioteca Nacional, tem lá, a maçonaria mesmo tem boa parte dos ritos deles, estão lá em livros lá na Biblioteca Nacional. A única diferença é que você tem que saber o que procurar, e a maior parte das pessoas não sabe o que procurar. Não só isso, se você parar para observar, você fala assim, nossa, tem muita gente interessada nesses assuntos que a gente conversa, né? Mas quando você para pensar que nós somos só aqui no Brasil 220 milhões de pessoas, não é nada. Você pega esses grandes, mesmo os grandes youtubers que têm um grande alcance, atingem pouco, uma parcela pequena da população, quando você para pensar em proporções. E dessa parcela, uma boa parte não entende daquilo que está sendo dito. Tem aquelas questões de quando uma pessoa de um QI fala com outra que é one standard of deviation below. Então quer dizer o seguinte, se uma diferença maior de 15 pontos no QI, uma pessoa falando e outra pessoa ouvindo, a pessoa que está falando não é completamente compreendida por aquela que está ouvindo. E acontece do inverso também, ainda que em menor proporção. Pelo menos essa é a teoria. Tá? Então, enfim, abri esse parênteses para dizer que não acho muito pouco provável que tenha sido um acidente. Porque estamos a dias da Semana Santa. E aí há um incêndio não em uma igreja, mas na igreja gótica per excellence. Assim. Ela é, assim, tem uma relevância, se não, talvez a maior do mundo, a igreja de Notre Dame. É uma das, assim, aquela igreja em que você vira e fala assim, Tomás de Aquino sabia que esse negócio estava aqui, sabe? É um negócio que ela é super antiga, entendeu? E então quantos nomes importantes do cristianismo não passaram por ali, não rezaram ali? E mais uma coisa eu tenho que admitir, eu não acho que tenha sido um ataque islâmico. Ainda eles vai ter trocentos tipos de teoria para isso, mas esse tipo de coisa me soa como parte de algo que eu vejo a Elite fazendo, que nem essas coisas tipo 11 de setembro, aqui no museu. É muito difícil para mim acreditar que não teve nenhuma coisa de assim, nada de proposital, até mesmo porque eles estavam fazendo uma reforma ali. Então a versão oficial é que o cara estava soldando ali no telhado e caiu na madeira, alguma faísca na madeira e pegou fogo. É complicado porque assim, ali tem muita coisa feita de chumbo, né? Então a forma como você vê as imagens ali tem alguma coisa que não está ok. Mas pior do que isso, o Macron, né, o
tal do Daniel Macron, foi lá e resolveu falar que ele vai reconstruir aquilo com aquelas vai reformar, né, Notre Dame, com agora que essa é uma oportunidade para colocar nessa reforma os valores que regem a sociedade moderna e diversa, né? Ou seja, uma ode à diversidade. E isso é absolutamente maléfico, demoníaco, né? Então, é um negócio que está lá há muito tempo e o que quer que seja, qualquer que seja a proposta do Macron, vai ser ruim. E esse caso, esse tipo de incêndio me lembra um pouco, quando eu lembro de estar estudando os romanos. Eu sempre gostei muito de estudar Roma, tanto o período da República quanto o período do Império. Mesmo jogo de tabuleiro, um dos jogos que eu mais gosto é o Republic of Rome, um jogo muito bom, sobre político, né? Então realmente mas é bem, eu recomendo, mas é difícil de achar em inglês e tudo mais. E aquele tipo de jogo que você tem que se reunir com alguém que realmente goste de política e goste de jogar esse tipo de jogo. O livro de regras é gigantesco, mas enfim. Mas eu lembro de estudar o Império Romano, e eu lembro que o Império Romano ele tinha muitas essas descrições de como os patrícios faziam, inclusive descritos pelos próprios patrícios. Eu sempre gostei de ler o Tito Livio, por exemplo. E eu lembro que dessas descrições de como eles faziam para manter a população no seu devido lugar, a plebe no seu devido lugar. Uma das coisas que ele comentava, que eles faziam, que os patrícios faziam, era o seguinte. Tem uma descrição que é a seguinte: eles incitavam os povos vizinhos, né, às vezes, para que eles, porque assim, tem que explicar quem eram os patrícios. Eles eram sobretudo os donos de terra, né? Então, quando eles percebiam que estava acontecendo estava prestes a acontecer alguma revolta popular ou qualquer coisa assim, o que eles faziam? Eles incitavam os povos vizinhos para que eles invadissem e fossem pilhar, né, essas propriedades, as propriedades deles próprios. E aí, quando esses povos vizinhos não incendiavam as propriedades, eles mesmos tacavam fogo nas colheitas. Então, os próprios patrícios tacavam fogo nas colheitas. Por que eles faziam isso? Porque eles já entendiam muito bem como manipular o mercado. Então, eles pegavam. Então, sem a colheita local, sem a colheita da qual eles se beneficiavam, eles sabiam que a única forma de alimentar a população era através dos grãos que vinham dos portos. E eles dominavam os portos, né, através do Estado. Eles eram eles que compunham o Senado, o Romano e tudo mais. E então, eles faziam isso. E aí eles pegavam, compravam os grãos, né? Então, geralmente, eles já tinham um bom conhecimento, então eles, às vezes, manipulavam, sabe? Eles já estavam cientes do quanto estava vindo de grãos, pegavam esse grão e distribuíam para a população. Então, demonstra um pouco também aquilo que eu vivo falando, de que a elite, ela não é elite financeira no sentido de ser a mais rica, necessariamente a mais rica, porque você vai ver que na época também existiam aqueles proprietários de terra, né, que através de N maneiras, e comerciantes e tudo mais, que tinham muito dinheiro e que às vezes até tinham mais dinheiro do que os patrícios em determinadas épocas, mas eles não tinham os meios de controle, né? Eles não tinham esses meios de ação
né? Então, meios de ação são esses, meio militar, usar o poder do Estado. Então, aquela história, olha, eles escolhiam tomar o prejuízo, mas usar o poder do Estado para distribuir os grãos para a população e se manter no poder. Então, o poder é a habilidade de realização, né? De fazer, né? Então, é diferente de autoridade. Autoridade é aquele que tem a prerrogativa de dizer o que deve ser feito. O poder é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, ou de mandar fazer o que precisa ser feito. Então é por isso que, por exemplo, historicamente, o poder militar sempre esteve acima do poder econômico, né? O poder econômico ele é subjugável, né? Então aquela história, mas o poder econômico pode comprar o poder militar, mas nem sempre, né? Nem sempre. Primeiro porque, pensa na nossa sociedade, existem, o dinheiro em si, ele é um dinheiro que é um dinheiro faz de conta, ou seja, o único valor dele é o valor que as pessoas dão a ele, né? Ou seja, você tem que confiar naquele dinheiro, ele pode perder o valor de acordo com a vontade das pessoas, né? Então, isso foi o que permitiu, por exemplo, com que o nazismo ascendesse, né, na Alemanha. Então, a ideia de que nem todo mundo vai se vender, né, e que existem valores pelos quais as pessoas podem decidir de arriscar sua própria vida ou não, né? E é claro que existe uma parcela assim, já nasce predisposta a isso, mas é uma parcela pequena da população, uma parcela pequena da sociedade. Se você quiser colocar realmente uma boa parcela da população, dos homens, na linha de frente, você tem que ter alguns outros meios de controle. Aí não é nem autoridade e nem poder, é controle. Então é esse jogo de poder, controle. E o que eu vejo em Notre Dame? O que acontece é que quando você observa na França, foram o quê? 11 ataques a igrejas, né? Alguns desses ataques certamente foram causados de menor repercussão e tudo mais. Alguns certamente foram causados por imigrantes islâmicos, mas isso daqui é aquilo que eu falei dos patrícios. Então, como que eles faziam? Quando e isso era frequente, que esses povos iam lá, pilhavam, né, essas propriedades, né, onde estavam as plantações, e não botavam fogo, eles botavam fogo. Eles mandavam botar fogo, né? Então, o que eu tinha para dizer sobre Notre Dame isso, é lamentável, e eu vejo a assinatura nessa elite global, se é que dá para simplificar dessa maneira, mas eu certamente vejo. Me lembra um trabalho até do coronel Michael Aquino, mas enfim, não vou falar dele hoje, mas e aí por fim eu vou falar da queda da família nuclear, que é o seguinte, observando os dados, né? Observando os dados, e eu me deparei com esses dados semana passada, e são dados que me fizeram pensar, que é o seguinte: a gente vive ouvindo e a gente acredita aqui no Ocidente que os muçulmanos que o futuro da Europa é virar um europistão, ou como é que é? Emirados Europeus, qualquer coisa assim. E eu acho que num longo prazo, assim, uns 20, 30 anos, isso é bem provável, realmente, de fato. Mas quando você observa as projeções para 50 anos, 100 anos, os árabes também não estão numa situação tão confortável assim, não. Eu parei para observar a queda
na fertilidade no Oriente Médio e eu fiquei muito surpreso. Muito surpreso. A maior parte dos países já está entre 2 e 3, alguns entre 3 e 4 filhos por casal. E a queda nos últimos anos, vertiginosa, assim, muito acentuada, de forma muito acentuada. E o que eu parei para pesquisar, né? Então, para quem não sabe, eu já morei um tempo no Egito. Eu tenho bons contatos lá, alguns amigos lá. E então, assim, eu conheço um pouco de como funciona a sociedade. E o que está acontecendo é que há, primeiro, está havendo, sim, só um exemplo. Quando eu estava lá, eu fui chamado para trabalhar na Sykes, a Sykes Egito. A Sykes, ela é, né, uma empresa que tem aqui, Sykes Brasil. Ela é uma empresa que faz telemarketing, trabalha com telemarketing. E era um bom salário lá. E eles, para a região, né? Quando você, que lá o dinheiro lá do Egito vale muito pouco aqui para o Brasil. Então, para você ter uma ideia, 6 mil guineas, por exemplo, vai dar aqui, $300, que aqui vai dar R$ 1.500, R$ 1.600 agora, né? Então, mas era mais ou menos nessa faixa, né? Então, ou seja, não é o tipo mas lá você aluga um apartamento na parte nobre da, da cidade por 2 mil, 3 mil guineas, né? Então é um lugar muito barato de se viver para nós. Eu lembro que um guinea eu comprava 10 pães, assim, daquele pão sírio. Então é muito barato, muito mais barato do que o Brasil. Mas o que acontecia? Eles estavam. A Sykes estava se mudando, que estava se mudando para o Egito, era a Sykes Europa, né? Então, então várias empresas europeias elas estavam saindo da Europa e investindo no Oriente Médio. E isso continua, né? Então, alguns lugares, por exemplo, você vê a Palestina, tem uma fábrica da Coca-Cola na Palestina. A gente não ouve falar, né? Mas por quê? Porque a mão de obra é barata e está muito perto da Europa, né? Então, para atender o mercado europeu, então eles, por exemplo, você pode ter gente no Egito ganhando muito menos. A taxa do euro na época era o quê? 8 para 1. Então você imagina, eles conseguem pagar menos de 1.000 euros para um cara trabalhar e ganhar. O cara lá no Egito vai estar ganhando 8 mil guineas, que é bastante dinheiro no Egito, né? Então, então era assim. Então eles estavam construindo na época um baita de um complexo comercial industrial ali. E eu lembro de ir lá e é super bizarro porque eles constroem mesquita em tudo. Então tem a mesquita, tinha a mesquita lá e você tá lá fazendo, né, vendo toda essa parte ligando essa parte de TI com a parte de falar atender o telefone, né, para atender o público europeu, né, e aí daqui a pouco tem a chamada da reza. E você ouve lá o Allahu Akbar, lá lá, etc. E então o que está acontecendo é o seguinte: eles estão conseguindo atrair mais mulheres para o mercado de trabalho. E o que acontece não é muito diferente do que acontece no restante do mundo, do Ocidente. Não é muito diferente. Então, com exceção de alguns países como o Irã, né? O Irã é um país que ninguém sabe por quê. O que acontece. O que o Irã fez? O Irã pegou e ele quando ele assim que começou isso, faz uns anos já, que começaram que lá no Irã eles notaram que o número que a taxa de natalidade estava caindo e da forma como estava caindo, e eles perceberam que o público que ia às universidades era maior, era onde estava a maior parte da queda de natalidade. Eles foram lá e proibiram as mulheres de frequentar as universidades. Então, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, essa é uma medida impensável, mas eu lembro de
de ver qual que era as justificativas. E o que eles falaram lá é o seguinte: então, a forma de raciocínio dos sheiks lá no Irã, lá do imã lá, era que, então, uma forma de bajular as mulheres que estariam, de bajular não, mas de falar, de elogiar as mulheres que estavam dispostas a frequentar a faculdade, mas o que eles diziam é o seguinte: olha, essas mulheres que estão frequentando as faculdades, que querem frequentar as faculdades, são as mais inteligentes da nossa sociedade. São aquelas mulheres que estão, né, que têm esse ímpeto de aprender e tudo mais. Por isso que elas devem ter mais filhos. Então essa é uma das razões, ou seja, elas estão muito mais aptas a ter elas estão mais aptas a ter os filhos, elas devem ter mais filhos e não menos filhos, né, para que a sociedade se mantenha. Então, assim, só o futuro dirá onde que isso vai dar, porque historicamente assim, quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, houve um aumento, é inegável que houve um aumento na criação de riqueza, né? Sempre que acontece isso, que as mulheres entram no mercado de trabalho, pelo menos num primeiro momento, há a criação de riqueza no país. O problema é que no decorrer de 100 anos, você olha para a história, estuda a história. No decorrer de 100 anos, 200 anos, 300 anos, a criação de riqueza nem sempre se traduz em uma sociedade próspera. E isso é um problema, né? E por N motivos. E queda na espiritualidade, etc. Um dos motivos pelos quais... bom, eu não vou me estender a falar mais sobre essa questão de elite. Eu realmente sou muito reticente de falar sobre isso. Mas então o que eu parei para analisar? Mas sobretudo, só essa questão da só essa questão do mercado não é suficiente para explicar o que está acontecendo no Oriente Médio. Por quê? Porque você tem também aqueles países aqueles países do Golfo, por exemplo, em que não há um boom de empresas indo para lá. Já são países muito ricos por causa do petróleo e com programas em que o Estado age de forma muito forte e distribui dinheiro para a população. Em muitos lugares, o dinheiro que o Estado te dá para você ficar sem fazer nada é muito maior do que o de um trabalhador no Egito, por exemplo. E o que acaba acontecendo é que esses caras eles acabam indo para o Egito para países como o Egito, não só o Egito, mas para esses países árabes os países do mundo árabe que são mais pobres, para fazer turismo, né? Inclusive turismo sexual. Então, enfim, existe uma cena, existe, né? É complicado, é diferente de como é aqui no Ocidente, mas existe. Então há sempre essa troca de valores, né? Então, da mesma maneira como os egípcios acabaram importando o radicalismo assim, que existe, por exemplo, nos movimentos qutbistas lá da Arábia Saudita. Então foi daí que você vê aflorar a Irmandade Muçulmana, por exemplo. Você também tem o movimento inverso, né, de quando esses árabes vão para o Egito e eles acabam importando alguns valores, essa troca cultural. E o que eu acabei, parei para observar esses dados, parei para observar o Japão. E o que também não explica, a parte econômica pura e simplesmente não explica, né? E também só o feminismo em si não explica. O que realmente pode estar na causa disso? E eu acabei chegando numa conclusão meio diferente. Eu vou continuar pesquisando sobre isso. Mas esse modelo de família nuclear
me parece que está bem na raiz do problema. Porque o que a gente entende como a família nuclear hoje em dia? Pai, a mãe e os filhos, né? Mas quando você olha para a elite, por exemplo, é assim que a elite funciona. A elite funciona como patriarca, matriarca, filhos, netos, bisnetos, né? Você pega de famílias dinásticas boas, do lado do bem, como das famílias ruins, né? Aquelas famílias mais Rothschild, os Rothschilds da vida, que o pessoal tanto se fixa. E você pega aquelas famílias italianas, umas famílias riquíssimas lá, que tem na Itália, né? E dinásticas também, mais suíças, os suíços também. Então tem bastante, né? Dos chineses também tem uma família que ela é sino-germânica, então é uma mistura de chinês com germânica também, 300, 400 anos, e é uma das mais ricas lá. Como é o nome daquela porcaria? Eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas eles funcionam de maneira diferente, né? E era assim que funcionava também nas camadas mais pobres até 2, 3 séculos atrás, né? Então é aquela ideia de que você nem precisa ir tão longe. As famílias rurais ainda são um tanto assim, né? E você vê a taxa o número de filhos é sempre numeroso e tudo mais. Mas em parte porque eu estava parando para observar até aqui nos arredores aqui eu moro na Brasilândia, então eu estou bem na divisa. Daqui para lá, eu olho para lá, eu vejo a cidade inteira, e daqui eu olho para o lado de lá, é só favela. E aí, é claro que tem melhorado muito, tipo, já não tem mais barraco de madeira. Você olha, há um tempo atrás eu olhava, era só tudo no tijolinho, agora já tá tudo já rebocadinho, já tá ficando, ou seja, com o tempo vai passando, vai ficando mais bonitinho e tal. Então você vê que as pessoas vão melhorando aos poucos, mas o que eu reparei é o seguinte: quando tem quintal e tem várias pessoas da família naquele quintal, independente de se tem gente estudando, qual a profissão das pessoas que estão ali dentro, ou seja, porque não se engane, tem gente que mora aqui que vai estudar, faz faculdade, vai trabalhar, não ganha tão mal, porque eu sei o salário, né? Pode não ganhar salário de Marajá, de 15 mil reais, mas lá tem gente aqui que ganha seus 5, 10 mil, na faixa de 5, 10 mil reais, tem. E no geral, independente disso, famílias numerosas, tipo 4, 5 filhos e tudo mais, quando tá no quintal. Sai do quintal, aquela galera que sai do quintal diminui o número de filhos. Eu não tenho dados, não consigo achar dados para confirmar essa minha tese que eu surgi com ela agora. Então eu não achei ainda. Eu vou continuar pesquisando, mas se você sabe de alguma estatística que vá nesse sentido, eu gostaria de saber. Mas eu acho que esse modelo de família nuclear ele realmente é insustentável, pelo menos da maneira como nós estamos organizando a sociedade, e eu acredito que vai haver alguma reorganização. Então eu não acho que essa taxa de fertilidade, quando você para observar a taxa de fertilidade, as projeções, né? Então você vai ver que o número vai caindo para baixo da taxa de reposição. Aliás, nada do mundo tá 2,4 já. 2,4 já é muito baixo, porque tem o lugar que mais se tem filho é na África subsaariana, sobretudo, nas duas, mas na subsaariana onde tem mais. E o que acontece? Lá, ainda que a média seja alta, a taxa de reposição é mais alta, porque o número de mortes é mais alto também. Ou seja, o número de pessoas que morrem antes de chegar à idade de procriar é maior do que no restante do mundo. Então eu gostaria. Então, quero saber de vocês o que vocês acham de
sobre esse modelo de família nuclear aqui embaixo, né? Ou seja, só e é complicado porque como que você faz para é possível voltar? No Japão também aconteceu isso. Você pega até a Segunda Guerra Mundial, o modelo familiar, ele era muito, o modelo familiar tradicional era sempre de muita gente morando no entorno, né? Muita gente morando próximo. E isso foi mudando, né? Então, aquela ideia de gente que migra para ir trabalhar nas cidades e tudo mais. E aí tem ainda nas primeiras gerações ainda às vezes vem bastante gente morar por perto, mora junto, então tem um cuidando do outro, o número de filhos ainda continua alto, mas depois vai se separando e cada um vai indo para o seu canto e tudo mais, e a norma passa a ser você sair de casa e ir para longe dos pais, onde é muito mais difícil, assim, aquela estrutura não está mais lá, né? Então, para você conseguir, você tem que conquistar, galgar todos os passos, né? Meio que do zero. Então, aquela história, e cria riqueza, porque, num primeiro momento, pelo menos, porque o cara sai de casa, ele tem que conseguir a casa dele, então tem que alugar a casa dele, ou comprar uma casa para ele, tem que comprar uma geladeira para ele, tem que, entende? Então, enfim, só uma ideia meio maluca que se passou pela minha cabeça. Eu vou certamente continuar estudando esse assunto, porque honestamente é quase como se assim, é de se admirar, porque se a ideia é diminuir a população, né, essa é uma boa forma de diminuir e ela vai cair. A população vai cair, sim, nos próximos, nos próximos, nas próximas décadas aí, e nos próximos séculos a gente vai ter muito menos gente no planeta, a não ser que haja alguma reversão, né, de tendência aí. Então, assim, motivo pelo qual, olhando para os dados também, o MGTOW é uma reação até que pacífica para o que está acontecendo, né? Então, você olha em vários países em que o número de homens é muito maior que o número de mulheres, né? Aí eu vejo, às vezes, muita crítica aos MGTOWs, mas qual que é se nós vivêssemos numa época de pura monogamia, em que o casamento fosse política de Estado, né? Desculpa, o vídeo interrompeu aqui. Mas ainda se nós vivêssemos numa época em que o casamento fosse incentivado, né? E ter filhos fossem incentivados. E tem alguns, por exemplo, você vê na Rússia. Na Rússia, as mulheres são encorajadas a ter filhos, né? Então, vamos ver no que vai dar lá na Rússia. A Rússia é um país que é interessante de observar, porque pelo menos a elite local lá na Rússia está bem ciente dos problemas que aflige, né? E é um país que tem problemas demográficos parecidos com o brasileiro. Dadas as devidas proporções, eu acho que o Brasil ainda está melhor. Em uma série de aspectos, o Brasil se resolveu seus problemas e principalmente se conseguir resolver esses problemas ligados à família, né? E ainda há tempo, mas se o Brasil conseguir, é uma boa aposta para o futuro, sim. Mas se fosse assim, se ainda que se estivéssemos nessa fase da sociedade, como se daria? Ainda assim faltaria mulher para homem em uma série de países no mundo aí, né? Então não é o caso do Brasil, né? Quer dizer, o Brasil tem disparidades. Tem lugar que tem muita mulher para homem, tem lugar que tem muito homem para mulher, né? Então tem que haver uma integração maior entre esses dois polos aí. Eu vou abordar isso em vídeos mais para frente, porque é o tipo de dado que eu acho que é importante para o brasileiro saber, principalmente, né? Enfim, tem lugares que são claramente melhores para você arrumar uma mulher para se casar, ou um homem para se casar, enfim.
até por questões de valores aqui, não tem uma... A diferença de valores de um lugar para o outro é bem grande. Então, assim, vivendo na sociedade em que nós estamos, eu acho que, né, principalmente nesses países onde o movimento MGTOW está mais forte, né, algumas áreas dos Estados Unidos, alguma, algumas áreas da Europa, né, Austrália, assim, esses países mais ditos de primeiro mundo, dos quais eu não sou muito fã, inclusive, porque eu sempre falo, procura aqui no meu vídeo, sobre o Rumaltini e a luta contra a fome na Suíça. 100 anos atrás a Suíça estava passando fome, né? Então a Suécia não era nada até o final da Segunda Guerra. Então quem vê parece que o tal do mundo desenvolvido sempre foi muito mais rico que o mundo que nós aqui no Brasil, que o Império Brasileiro, por exemplo. O Império Brasileiro colocava boa parte desses lugares no chinelo, e tanto militarmente como economicamente, mas não vem ao caso. Então, muitos desses lugares têm esse problema com relação a... É o que acontece, por exemplo, na Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental é um caso que eu conheço, porque eu fiz letras português-alemão. E é um caso que eu conheço da Alemanha Oriental. Lá na Alemanha Oriental falta mulher. Então você imagina, os caras vão lá e colocam mais não sei quantos muçulmanos lá, e a maior parte desses muçulmanos são do sexo masculino. As mulheres não vão, boa parte das mulheres não vai. Então, MGTOW acaba sendo, assim, é o rise of the incel, né? É o incel, o tal do incel. Então, boa parte dos MGTOWs incels e dos que são só incels e tudo mais, eu acho que tem razão de ser. Por isso que eu respeito enormemente, imensamente, a posição MGTOW, né? Então, nesses lugares onde há muito mais homem, onde há percepção, pelo menos, de que há mais homens do que mulheres, além de haver um aumento natural na violência, nos índices de violência, é natural que as mulheres se sintam mais... com maior poder sobre o sexo oposto, né? Então eu acho que é uma posição muito defensável e que é natural, e ainda acho que vale a pena você estar sempre aberto para a possibilidade, ainda que não seja enorme, de que você conheça uma guria. Você sabe que tem um canal que eu sigo que chama Johnny MGTOW, e é inglês. E ele estava falando num dos vídeos que unicórnios existem. Ele falou, não, eu admito, ele é diferente de mim, né? Ele fala, não, eu sou MGTOW, mas eu admito que existem unicórnios, mas são 5% da população. E ele argumenta, ele dá os argumentos e fala, não, eu conheço sim, né? Mulher que claramente ela tem o melhor interesse, os interesses dela são em prol do marido, em prol da família dela, dos filhos, de cuidar dos filhos e tudo mais. Mas ele falando, pra você ver que não é só coisa de tradicon como eu, né? O cara é MGTOW e tá falando que não, existe, conheço. Mas é muito raro, e geralmente essas gurias, também é a minha experiência, elas se casam cedo, né? Se casam cedo, arrumam um parceiro cedo, ficam com o cara desde cedo, então é muito difícil, né? E a tendência é que elas não sejam muito dadas, você não vai ver elas por aí falando sobre isso, né? Então é diferente daquele negócio que o outro cara falou da alta autoestima, né? Então não, elas são mulheres mais recatadas, vamos dizer assim. E então eu quero que você... Isso ele falando, tá? Então... ele fala assim, então uma dica que ele dá, ele fala assim, você que é mais... Ele falou, pra mim já não serve mais, eu sei que eu não vou achar... É muito difícil eu achar uma guria nessa idade, na minha idade, a essa altura do campeonato, eu acabei
achando uma whore, né? Uma vadia e tudo mais. Acabei me casando com uma vadia que é a minha ex e tudo mais, mas ele admite que existe. E aí ele fala que uma das maneiras... ele fala do teste do Briggs-Myers. E aí eu parei para dar uma estudada no teste. E é interessante, realmente. Então, por exemplo, mais de 50% da... Então tem 4 tipos de temperamento. Eu não vou lembrar os 4. Tem um que eu estou esquecendo. Guardian, racionalista, idealista e o outro é o... não lembro agora. Mas eu sei que o maior deles é o do Guardian, né? É o Guardian. Aí o segundo maior é o que eu não tô me lembrando agora. E aí vem idealista, que é uma porcentagem muito pequena, e racionalista, que é também. Aí entre racionalista e idealista é muito pouco por cento, né? E é assim, você acha o teste online, assim, e tudo mais. E ele falou, eu tava vendo, ele parte de um princípio de que é só uma parcela muito pequena. Ele falou assim, mas dá uma olhada nesse teste e tudo mais, você vai notar que mais de 50% das mulheres estão do grupo dos guardiões, dos guardians, né? Então, e a ideia é a seguinte, que elas tendem a conservar o modo de vida que elas têm, conservar os preceitos que a sociedade impõe e etc. Então, elas têm muito... Eu lendo sobre o assunto aí, não é ele, tá? Aí sou eu. Elas têm uma menor resistência a menor resistência a essas imposições, dessa engenharia social que aflige a todos nós. Então tá aí uma possível explicação. Também tem outras, como por exemplo, se você vai estudar os Big Five, né? Tem um outro teste que é são 5 principais características, né? E aí tem... eu não vou me estender muito sobre isso agora, mas se você procurar você vai ver. O Jordan Peterson é um grande defensor desse outro método, né? E aí tem aquele tipo de... que vai medir... a openness é um desses casos. E o que eu me lembro é que maior openness, ou seja, você ter um número... você estar ranqueado mais em openness, pode ir em baixo se for alto em openness e baixo em conscientiousness, ou seja, se você é uma pessoa muito aberta a novas experiências e pouco consciente, né? Conscientiousness, eu não conseguiria... baixo em consciência, né? Do que está à sua volta, a chance de você aderir a um estilo de vida mais arriscado e promíscuo é maior. Então são coisas que você também pode utilizar ao seu favor e pesquisar junto às pessoas, tentar estudar esses assuntos e começar a ganhar as pessoas, principalmente as gurias, as potenciais as potenciais candidatas, né, ao seu... assim, se você se interessou por uma mulher, de repente para observar em qual grupo que ela se encaixa, né? E trabalhar em cima disso, né? Então, claro que isso são critérios muito subjetivos para você, e o ser humano ele é muito complexo para você resumir tudo dessa maneira, né? Mas já que estamos tratando de generalizações, tá aí, são 2 dicas que eu tenho para dar. E eu vou ficando por aqui. Então, mais uma vez, peço para que vocês me digam o que vocês pensam desse modelo de família nuclear que surgiu no pós-guerra, sobretudo, na verdade depois da Revolução Industrial, e isso foi se acentuando, mas depois do pós-guerra isso foi muito acentuado, né? E nos países em que que sofreram com o comunismo, isso é pior ainda, né?
Então você pega no caso dos países da ex-União Soviética, os dados são ainda piores. Então, como é o caso da Alemanha Oriental, na antiga Alemanha Oriental, né, da região correspondente. Então eu quero que vocês, gostaria que vocês me dessem a opinião de vocês. E eu vou ficando por aqui. Não se assustem se eu não postar muitas coisas nos próximos dias, né? Mas então não fiquem assustados. Mas eu vou ficando por aqui. Eu volto, com certeza eu volto. O vídeo ficou longo, então até quem sabe até eu conseguir abordar, fazer um vídeo novo, um podcast novo, você pelo menos tem esse vídeo longo para assistir. Então eu vou ficando por aqui e um forte abraço a todos vocês. Curta, compartilhe, eu continuo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu continuo empolgado com a ideia de aumentar o meu número de inscritos, e uma vez um número de inscritos consideravelmente maior, um tanto maior assim, quanto mais inscritos, mais coisas legais dá para fazer. Então abrir a área de membros é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, porque eu realmente teria mais liberdade para falar sobre certas coisas e sobre certos assuntos, inclusive essa questão de, às vezes eu pergunto, eu fico falando de forma abstrata da elite. Então geralmente quando você vê um cara que é um teórico da conspiração, falando de forma abstrata, duas coisas podem estar acontecendo. Uma, ele não sabe quem é, ele só tem uma... então os Rothschilds e os judeus, ou então vai falar os Illuminati, ou a maçonaria. Então vai ter esse. Ou o cara sabe alguma coisa a mais, ele estudou alguma coisa a mais, tem alguns nomes concretamente para dar, mas ele não se sente à vontade. Eu não tenho plataforma para falar sobre isso. E eu me enquadro nessa segunda opção. Eu não tenho plataforma para falar sobre isso. Não acho que cabe aqui ficar me aprofundando nesse tipo de assunto. Então eu vou ficando por aqui, dessa vez de verdade. E forte abraço e até a próxima.